Os 5 segredos da prosperidade dos judeus. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vinda de volta aqui a esse canal. E eu espero que no vídeo anterior, que está aqui no card acima, tenha de alguma forma sido proveitoso para você. Eu não poderia deixar de lembrar você que minha meta é alcançar os primeiros 2.000 inscritos. E eu sei que isso só vai acontecer com o seu joinha, sua inscrição aqui nesse canal e com a ativação do sino das notificações. E por fim, a sua interação nos comentários aqui abaixo. E após termos entendido que todo ser humano foi programado para prosperar, hoje eu quero compartilhar com você o primeiro princípio dessas promessas. O princípio da excelência profissional. Os judeus entendem que qualquer pessoa, independente do seu ofício, deve exercê-lo com extrema excelência. Excelência a ponto de se destacar em meio aos outros profissionais de sua área. E esse princípio é baseado no trecho de Provérbios 22:29, que diz: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Ou seja, quem é habilidoso, quem demonstra competência, destreza, expertise em uma área, a ponto de se tornar destaque naquilo que faz, será colocado entre os grandes. E mesmo que isso pareça o óbvio, mas só é óbvio porque faz parte de uma promessa. E não é à toa que 140 de 700 prêmios Nobel foram destinados a essa nação. E os avanços do povo judeu não pararam por aí. Grande parte da tecnologia que usamos nos nossos smartphones é desenvolvida pelo povo de Israel. A maior parte do avanço na tecnologia bélica está em domínio deles. Avanços tecnológicos na área da medicina é a mesma coisa. E se você não sabia disso, a economia mundial tem grande parte de sua fortuna administrada por bancos internacionais judeus. As maiores bancas de advocacias do mundo são administradas também pelos judeus. E você vai concordar comigo que para uma nação tão pequena alcançar feitos tão grandiosos, a ponto de impactar o mundo com a sua ciência, é necessário um investimento extraordinário, monstruoso em conhecimento, em informação e erudição. Em outras traduções bíblicas, a palavra habilidoso é trocada pela palavra perito. Se formos ver no dicionário, perito é aquele que possui a especialização em certo ramo do conhecimento, atividade ou talvez um assunto específico. E como eu gosto sempre da parte científica para os meus estudos, vamos falar da ciência então. Segundo o Dr. Andres Erickson, da Universidade Estadual da Flórida, são necessárias 10.000 horas de prática em um determinado assunto para nos tornarmos um expert, ou seja, um perito naquele assunto. Não é que você precise de 10.000 horas de prática para desenvolver uma nova habilidade ou aprender alguns macetes que poderão ser úteis na sua vida. Mas, contudo, se você quiser ser uma pessoa extraordinária, um profissional de alta performance, um perito, alguém que se destaca, que é colocado entre os poderosos, as personalidades influentes da nossa geração, ao invés de ficar a serviço da plebe, sim, você precisará se esforçar ao máximo para isso. No dicionário, plebe significa, dentro das designações das classes sociais, a classe de menor ou de menos prestígio ou riqueza, a classe social menos favorecida em termos financeiros, monetariamente, a classe que se encontra no nível mais baixo de um povo menos importante. Bom, você vai ter que se esforçar, se dedicar, você terá que ter esse objetivo bem claro em mente, o de ser o melhor profissional no que faz. O seu alvo, na verdade, deve ser o melhor e não estar atrás de alguém. E não adianta ficar com os pensamentos medíocres e nem com falsa modéstia. E falando em falsa modéstia, muito cuidado. Muito cuidado porque muitas vezes essas são as desculpas mais perigosas que as pessoas usam para ficar em suas zonas de conforto,
mas que na verdade são zonas de fracasso. E de uma vez por todas você precisa entender que ou você decide ser o melhor nessa vida ou viver de migalhas. Não existe espaço para medianos. É muito importante eu te falar isso. Isso não quer dizer que você conseguirá ser o melhor, mas essa é a sua meta, o seu objetivo. Também não significa que você está sendo um arrogante ou um soberbo, muito pelo contrário. Isso significa que você está mirando em um lugar de excelência, em um foco em objetivos. E perceba que isso é bom para o mercado, é bom para os seus clientes, é bom para você, é bom para a sua família, é bom para todas as pessoas que estão à sua volta e é bom até mesmo para os seus concorrentes. E quanto maior for o nível de seus concorrentes, mais você vai ter que se esforçar, mais você vai ter que estudar, mais você vai ter que se destacar das pessoas. Agora, me diga uma coisa você, existe algum mal nisso? Existe alguma coisa ruim em tudo isso que eu parei para falar, para passar para você? Talvez a preguiça e a procrastinação seja o seu maior vilão ou o nosso maior vilão. No dicionário, a preguiça significa dizer aversão ao trabalho, pouca disposição para trabalhar, uma pessoa procrastinada, ociosa, significa ter lentidão em fazer qualquer coisa, morosidade, estado de moleza, de falta de vigor físico, prostração, falta de realmente um empenho na realização de alguma coisa, de alguma tarefa ou um desleixo qualquer. E eu acho interessante que o livro de Provérbios na Bíblia é um livro fantástico, pois ele fala sobre as consequências da preguiça uma dezena de vezes. E principalmente no capítulo 24, do versículo 34, o sábio alerta que para o preguiçoso a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O sentimento de impotência é muito grande. Por isso, um mercado com concorrente é algo que sempre irá te beneficiar. É claro, se você não for uma pessoa com pouca disposição para trabalhar, alguém com falta de empenho na realização de alguma coisa. E fato é que os judeus entendem que não existe concorrência maligna. Eles sabem que no mundo sempre terá muito mais consumidores do que fornecedores. E o próprio Jesus da Bíblia, diga-se de passagem, um judeu nos disse: os pobres sempre tereis convosco. E essa palavra pobre no hebraico vem da raiz improdutiva, ou seja, se formos traduzi-la de forma mais precisa, ela poderia ser lida como os improdutivos sempre estarão com vocês. E nós que produzimos, eu e você que me assiste agora, os que somos férteis, que exercemos a prosperidade que nos é dada por direito, por natureza, sempre estaremos fornecendo algo para os improdutivos. Faz parte da humanidade. Portanto, não tem o porquê de existirem rixas com a concorrência. Eles são concorrentes, não são inimigos. E elevando um pouco o meu nível, o meu conselho é: admire seus concorrentes mais bem-sucedidos, respeite-os, aproxime-se deles, estabeleça relação de amizade com a sua concorrência. Eu até poderia te dizer: eu preciso aprender com essa pessoa porque ela chegou onde eu ainda não cheguei. Ela tem alguns segredos que eu ainda não descobri. E você já parou para perceber que o seu concorrente, na maioria das vezes, tem algo que você não tem? Se você vende um produto e o seu concorrente vende o mesmo produto que o seu e vende, é porque a diferença não está no produto. A diferença está entre você e ele. Ele tem algo que você não tem e quando você tem algo que ele não tem, é por isso que você vende e ele não. Mas quando você tem algo a mais do que o seu concorrente, é porque você alcançou um nível de excelência, você elevou o seu nível de mentalidade. E esse é o pensamento que eu venho desenvolvendo em minha vida. E sempre que eu vejo um profissional que alcançou um lugar que eu ainda não alcancei, ao invés de invejá-lo ou de atacá-lo, eu me aproximo dele. E eu entendi que é melhor construir pontes do que levantar muros. Porém, não adianta viver só de teorias e filosofias se não houver aplicações práticas. Esse é um dos princípios da prosperidade do povo judeu. A minha pergunta para você é:
Você tem excelência naquilo que você faz? Você é obstinado em ser o melhor no seu ofício ou naquilo que você faz? O judeu sempre quer ser reconhecido pela sua excelência no seu trabalho. Eu quero ser reconhecido pela excelência no meu trabalho. E você, qual é o seu propósito? O que você quer de verdade? O que você faz aonde você está agora no seu ambiente de trabalho? De verdade. Eu gostaria que você compartilhasse comigo a sua resposta nos comentários aqui embaixo desse vídeo. E eu quero que você responda a essa pergunta. Você acredita que os judeus são prósperos segundo a uma promessa divina ou porque são mais aplicados no que fazem? Eu disse no começo desse vídeo que você poderia me ajudar muito se inscrevendo nesse canal, mas gostaria muito de deixar meu Instagram para que você acompanhasse novidades por lá. Está aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo. Um grande abraço, nos vemos no próximo capítulo, o de número 2. Valeu, até lá!